Boa tarde. Então a gente vai estar falando do gênero, digamos assim, mais complicado, que vai literalmente ter características mais diversas, que vai ser o gênero lírico, certo? Quando a gente fala de lírica, nós temos que lembrar o que? A lírica ela vem de um instrumento musical, que é a lira. Então, a poesia, que vai ser uma das principais características da lírica, certo? Ela vai ser diferentemente da poesia épica, do tipo que muitas vezes vai usar na tragédia ou algumas vezes até na comédia e no drama sátirico. Essa poesia ela vai ter como centro a manifestação do eu, certo? Desse eu em determinadas formas para o mundo grego, né? Nós estamos falando aqui novamente das citações do Aristóteles, tá? Então quer dizer o quê? O gênero lírico vai ser aquele que vai ter mais características, mais desdobramentos, mais tipos de gêneros, certo? Propriamente dito, porque você pode ter a ideia de gênero lírico propriamente geral, a definição geral, mas também o particular, e vai ter várias formas de se apresentar, tá? Então, o fundamental é entender o seguinte, que a lírica está ligado à emoção, certo? E está ligado à música. Então, na poética de Aristóteles, a lírica surge dessa forma, né? A primeira forma que vai aparecer é o titirambo, certo? Que a gente já falou aqui que estava ligado na origem propriamente da comédia, tá? Um dos elementos que vai levar ao gênero teatral, ao drama, vai formular, vai surgir, que é o titirambo, né? O ditirambo, ele literalmente ele é um hino coral, ou seja, é um coral que canta em louvor de Dionísio ou Baco. Esse que era a característica propriamente desse estilo, certo? Além dele, vai ter outros instrumentos. Uma vai ser as poesias que vão ser recitadas junto com música, com instrumento, que eu falei aqui, surgiu da lira e vai desenvolver em outras formas também. Que está ligado à flauta, certo? Que vão ser poesias que vão ser usadas junto com o som da flauta. Outras vão ser usadas junto com a cítara, certo? Que é um instrumento ali que é muito conhecido, que tem a sua origem lá na Índia. Outra outro instrumento que vai estar sendo utilizado também é a flauta do pastor, certo? E cada um desses vão ser usados em determinados momentos, tá? Outra poesia que vai estar presente, que pode ou não, vai depender da definição que depois eu vou estar falando aqui, que é a poesia dos momos, né? Que era um cântico ou hino ao som de harpa a Apolo, certo? Um outro elemento que vai ser base também do surgimento propriamente da comédia vai ser os chamados cantos fálicos, que eram um tipo de canto que não tinha uma das coisas que vai ser central na poética do Aristóteles, que vai ser a ideia de cartas, certo? Que depois eu vou estar falando desse conceito, que eram muito mais cânticos, digamos assim, de cunho erótico, certo? Por isso o termo fálico, certo? Que eram cantados entre homens e que não havia participação de todas as pessoas. Então, era um tipo de canto bulesco, certo? Engraçado nesse sentido, tá? Além disso, outros elementos que vão estar ali também e que vão fazer parte do que o Aristóteles está falando de poética, né? Lembrando de poesia, mas não propriamente dos textos literários que a gente estava falando, mas vão fazer parte propriamente da poesia, segundo ele, e da arte, que ele está chamando de arte poética. Depois eu vou explicar o porquê. Vai ser a paródia e a dança, tá? O Aristóteles ele também vê a paródia como um elemento ligado propriamente à poesia, tá? Mas não necessariamente nós não precisamos considerar a dança como parte como um texto literário, é uma coisa totalmente distinta, tudo bem? Então o que vai acontecer? A gente pode dizer que propriamente essas formas que vão ser comentadas pelo Aristóteles da lírica, né? Elas têm em comum
certo? Primeiro, uma ligação propriamente são poesias curtas, não são poesias longas como a épica, elas não têm o objetivo de descrever ali a ação, seja de um herói propriamente épico, com uma ação, como eu descrevi em outro momento, mas também não tem como objetivo discutir ali uma situação que está presente na tragédia também, que seria a situação de uma determinada situação complicada, ou que um herói trágico ele teria que fazer uma determinada escolha, né? O objetivo maior desse tipo de poesia, tá, vai estar ligado propriamente a o que o poeta quer narrar. Então, muitas vezes essas poesias elas vão ser narradas em ambientes abertos, certo? Em festivais. Algumas vezes, algumas delas vão ser cantadas, né? Citadas, né? Recitadas, basicamente, em ambientes propriamente fechados, que não é para todas as pessoas, em mesa ou em algum lugar onde está um grupo de pessoas para ouvir elas, certo? E a característica fundamental em todas elas vai ser basicamente você expressar, você apresentar uma determinada sensação ou, e algumas vezes, uma relação com uma determinada divindade, tá? Então, a lírica ela vai ser um tipo de gênero literário que vai surgir propriamente ali na antiguidade e que vai ser os seus principais primeiros poetas gregos vão ser propriamente ali no século 6 antes de Cristo. Então, os assuntos que vão estar presentes nesse tipo de poesia lírica, né, nós vimos, todos eles estão ligados propriamente à ideia de expressão do eu. Então vai ter alguns assuntos em especial, beleza? Um deles, por exemplo, vai ser propriamente o hino, certo? O hino, o que seria o hino? Seria nada mais do que expressar um determinado sentimento religioso. O hino também ele pode ser o canto, tá? Dependendo da situação. Uma disputa esportiva, lembrando, né? As Olimpíadas elas foram propriamente criadas pelos gregos e havia poetas que narravam propriamente as disputas e isso fazia parte desse gênero lírico, falar sobre esse tipo de assunto. Esse tipo de poesia vai ser chamado de epinício, tá? É um tipo de exaltação ligada a uma disputa esportiva. A exaltação de um homem ilustre, de uma pessoa que naquele contexto fazia um grande papel, também vai ser um outro assunto propriamente da poesia lírica ali. O nome desse tipo propriamente poesia que vai tratar desse assunto, é chamado de ecômio, certo? A celebração de núpcias, tá? Ou seja, uma poesia que tem o caráter de você ir lá e falar bem de um cunhado seu, ou alguma coisa do tipo, é chamada de epitalâmio, certo? A dor de uma morte, por exemplo, de um ente querido. O nome desse assunto, que seria basicamente uma coisa que tinha como ligação o treno, tá? A poesia que tem como característica um tipo de gracejo, ou seja, um tipo de, digamos assim, paquera, obscena, certo? Um tipo de situação onde você fala algum tipo de besteira para uma determinada pessoa que você está interessada. Ela é chamada de jambo, tá? Os preceitos morais, sentimentos da pátria, de amor, era a ocupação da elegia, seja moral, seja guerreira, certo? E seja propriamente erótica. Tá? Virgílio, que vai ser um poeta latino, ou seja, que Aristóteles não conheceu, vai criar também um outro estilo que vai estar referente, que vai se tornar um assunto da lírica, que vai ser propriamente da relação do homem com a natureza, certo? Que vai ser chamado de Bucólicas, vai ser o nome do livro dele, onde ele vai descrever uma série de poesias ligadas à vida propriamente dos pastores, tá bom?
Então, a gente vê que a lírica, ela é propriamente aquela que tem mais assuntos. A lírica, ela não tem como objetivo criar personagens, ela não tem como objetivo criar propriamente um enredo, um trama, uma trama propriamente dita, não tem nada disso. O objetivo propriamente da lírica é apresentar em alguns poemas que não são muito longos, o que um determinado indivíduo, no caso o poeta, ele sente em uma dessas situações que eu acabei de falar aqui. Evidentemente que nós estamos falando aqui da antiguidade, nós estamos focando na poética do Aristóteles. Outros assuntos que não estão presentes aqui na lírica depois vão ser colocados, seja depois pelo cristianismo, seja depois por outras épocas, mas nesse momento, isso que era propriamente a visão para os gregos do que seria isso que nós chamamos de lírica, certo? Lembrando que eu estou trabalhando aqui com uma definição geral de lírica. Alguns outros autores, alguns outros estudiosos vão mostrar que a lírica ela é, na verdade, uma experiência muito mais reduzida, tá? Então, segundo eles, os gêneros, o titirambo, por exemplo, certo? Não seria parte da lírica, tudo bem? Isso ainda é um debate, tá? Outra coisa importante que é necessário colocar aqui. O Aristóteles ele faz uma diferenciação muito nítida de quem seria o poeta, certo? Ou seja, para o Aristóteles não é necessário que o poeta ele usa metro, certo? Metro seria o quê? Seria a forma que você vai criar a poesia. Então o que ele vai dizer? Olha, existe alguns pensadores, por exemplo, pré-socráticos, que eles usam o metro e o Homero também. Apesar dos dois usarem a mesma forma de se criar, se escrever a poesia, o Homero é um poeta e, por exemplo, vamos pegar o Parmênides, por exemplo, certo? Ele não é um poeta propriamente dito, tá? Ele é um pré-socrático, ele é um filósofo, tá? Então, o que vai diferenciar propriamente a filosofia, apesar de que que filósofos podem usar método, podem usar o estilo propriamente poético, vai ser a finalidade. Enquanto alguns filósofos usam poesia com o objetivo de explicar a realidade, a poesia não tem esse caráter, o poeta não tem esse objetivo. O objetivo propriamente da poesia vai ser outro do que explicação racional ou coisa do tipo, certo? Vai estar ligado exatamente a isso que a gente falou aqui. E o Aristóteles vai diferenciar essas duas coisas. Então, apenas os dois autores terem a mesma forma de escrita, certo? Usarem poesia, usarem a forma da poesia, não quer dizer que aquela pessoa seja necessariamente um poeta. Tem a questão da finalidade dessa poesia. Para Aristóteles, o que vai ser fundamental vai ser o conceito de mimesis, que é outra noção que eu vou estar voltando para falar junto com a cártese, tá? Então, para Aristóteles, a poesia ela tem um objetivo de imitar, certo? E isso é um conceito específico dele, tá bom? Outra coisa que é fundamental dizer também é que o Aristóteles ele diferencia, ele tem uma visão diferente do que seria mito, certo? E o que seria propriamente fábula. Então, o que é importante dizer? Os mitos eles são o assunto propriamente de todos os gêneros literários. Eles vão ser utilizados, certo? Eles são anteriores até que a escrita. E, de certa forma, em alguns autores também vão dizer a fábula. Porém, a fábula é um gênero literário em particular, que vai aparecer dentro do épico, tá? Então, o mito é muito mais antigo que a fábula, apesar que a fábula pode ter aparecido também, segundo alguns autores, antes propriamente da escrita, ou seja, estava ligado na tradição oral, que nem um épico. Só que o épico já era considerado, mesmo na tradição oral, um tipo de gênero em particular, tá? Então, segundo Aristóteles, a base de todos os gêneros vão ser os mitos, que são mais antigos que todos eles. E eles vão se utilizar dos mitos. A fábula é um gênero literário em especial, que aparece no primeiro momento ligado ao épico,
e depois vai se tornar independente, certo? A fábula, como todo mundo sabe, são nada mais do que narrativas curtas com o objetivo de educação das crianças, ou seja, você tem como objetivo apresentar algum tipo de educação para um indivíduo, certo? Através, certo, da utilização de animais, tá bom? Então eu vou parar aqui, certo? Propriamente sobre a lírica. A gente vai voltar a falar sobre esses assuntos depois. Na próxima aula, estar falando da novela de cavalaria e como que vai surgir os outros gêneros também no período medieval, tá? E até a gente chegar propriamente na noção de romance, tá? Que é o grande objetivo nosso aqui, tá bom?